E essa confusão de estourar o preço do dólar, numa CMMA, dólar versus real, o que está acontecendo mesmo? Vou tentar explicar. Em última análise, a taxa de câmbio, ou seja, o valor de uma moeda pela outra de um país, deve resultar da lei da oferta e da procura. Se fosse banana no mercado, por exemplo, seria simples de entender. Sobrou banana, o preço da banana cai. Faltou banana e se manteve a mesma procura pela fruta, seu preço sobe. Como tudo nesse modelo econômico tosco que nos foi imposto, sem nenhuma discussão, muito menos nenhum rigor técnico, numa madrugada de janeiro de 1999, assim que a fraude garantiu a reeleição de Fernando Henrique Cardoso, e a fraude foi justamente na taxa de câmbio, o modelo de câmbio flutuante foi implantado no Brasil. E é baseado nessa lição trivial do liberalismo econômico clássico. Sobrou mercadoria, mantida constante a demanda, o seu preço cai. Faltou mercadoria, sempre com a demanda constante, o preço sobe. No Brasil, faltam dólares presentemente. Essa é a razão ancestral do pico de alta que fez o dólar valer mais de R$ 6. Gente, bora aqui conversar sobre essa confusão que tá rolando com o dólar. O tema viralizou depois que o Ciro Gomes soltou aquele vídeo polêmico tentando explicar, né, o motivo dessa disparada. Só que, como sempre, ele jogou umas ideias que parece mais uma tentativa de empurrar a culpa para o lado errado de uma análise séria da situação. Então vamos por partes e numa forma assim bem direta. Primeiro de tudo, o que faz o dólar disparar? É simples, oferta e demanda. Quando tem pouca banana no mercado, o preço sobe, né? Como ele bem disse, certo? Com o dólar é a mesma lógica, é a mesma coisa. Mas o que está rolando aqui no Brasil é muito mais sério. O real é a moeda que mais se desvalorizou nos últimos tempos. Há 2 anos atrás, no governo Bolsonaro, a gente tinha uma moeda que mais valorizava globalmente, para você ter uma ideia. Mas bastaram apenas 2 anos do governo Lula para inverter completamente o jogo. E por quê? Simples, falta de confiança no mercado, no governo, aliás. Os investidores estão tirando o dinheiro daqui, do país, porque sabe que as políticas econômicas atuais são um desastre. A galera toda está dolarizando seus patrimônios, e isso não é por capricho. Quem vai querer deixar seu dinheiro em uma moeda que perde valor de um dia para o outro? Um exemplo, se você vender um apartamento seu hoje e guardar o dinheiro dele, amanhã mesmo ele vai estar valendo menos. Por isso a lógica é simples e clara. Muita gente está comprando dólar e para proteger, né, o que tem. E quanto mais gente faz isso, mais o preço do dólar sobe. É simples assim. Agora vamos lembrar aqui de onde que viemos. Lá em 1994, quando o Plano Real foi lançado, o Brasil estava saindo de uma inflação absurda. Quem viveu sabe. Minha mãe, por exemplo, corria para o mercado assim que recebia o salário, porque no outro dia o dinheiro que ela recebeu, um dia antes, já não comprava a mesma coisa. O real chegou e trouxe estabilidade, sim. Naquele momento, o Brasil atraiu tanto investidor que a moeda ficou mais valorizada do que o dólar. Dá para acreditar? Só que com o tempo a gente foi deixando de aproveitar as oportunidades, e quando o PT entrou em 2003, a economia mundial estava no auge, né, com o boom das commodities, mas o Brasil não investiu na produção, na indústria ou na redução de impostos. E o que aconteceu? Corrupção, gastos descontrolados, e o país com isso acabou perdendo o bonde. Agora o que o Lula está fazendo? Ele está repetindo uma estratégia ultrapassada, jogando dinheiro na economia
como se fosse um remédio universal. Essa prática só mascara os problemas reais enquanto cria, né, novas distorções no mercado. E o mercado está mais atento do que nunca. Ele já percebeu os sinais de instabilidade, né, e se antecipou e evitou um cenário ainda pior. Se essas políticas continuarem, o impacto na moeda pode ser ainda mais devastador. E o custo de vida por cidadão vai continuar disparando. E aqui outro ponto importante é a grande mídia. Você já percebeu como que a narrativa mudou? A mesma imprensa que atacava o mercado durante o governo da direita, agora faz vista grossa para os erros do PT. Quando o mercado reage, dizem que a culpa é dos especuladores, né? Quando o real despenca, inventam que a culpa é do cenário internacional. Só que não dá para tapar o sol com a peneira. A falta de confiança está diretamente ligada ao governo atual. E tem mais. Ciro Gomes tenta culpar o modelo do câmbio flutuante adotado lá no governo do FHC, mas ignora que foi essa política que garantiu a estabilidade, né, quando o Plano Real foi implementado. Porque sem ela o caos seria ainda maior. Ele esquece também que, na época, o Brasil tinha um governo focado em atrair investidores e estabilizar a economia, ao contrário do que vemos hoje, com uma gestão que afasta quem quer investir aqui. Essa instabilidade econômica não é apenas uma questão técnica, mas é um reflexo direto, né, de escolhas políticas quando um governo prioriza discursos populistas e narrativas ideológicas, ao invés de enfrentar os problemas reais. Quem sofre é o cidadão comum. E o pior é que isso cria um ciclo de dependência econômica. Ao invés de estimular a produção, o governo investe em programas que parecem resolver problemas no curto prazo, mas que acaba criando um rombo ao longo prazo. O resultado final nos últimos 12 meses é um rombo nas nossas contas com o estrangeiro de 2,23% do PIB. Só para que todos tenham uma ideia do desastre que Lula e o PT estão produzindo no Brasil, no ano passado, no mesmo período, tínhamos um saldo negativo de menos da metade do de hoje, no que se chama transações correntes, que é isso, tudo de dólar que a gente manda para fora e tudo de dólar que entra no país. No câmbio do momento em que lhe falo, R$ 6,20 por dólar, o rombo em dólares nas nossas contas externas é de 43 bilhões e 610 milhões de dólares nos últimos 12 meses. Mesmo da balança comercial, há uma deterioração consistente que pode ser vista pelos números de outubro de 24 versus outubro de 23. O saldo no passado, nesse mês de outubro, foi de 8 bilhões 589 milhões de dólares em 2023, contra 3 bilhões 441 milhões esse ano. Se a gente tivesse seguido outro caminho lá atrás, focado em fortalecer a indústria, reduzir a burocracia e oferecer segurança jurídica para quem quer empreender, a realidade hoje seria completamente diferente. Não é exagero dizer que o Brasil tinha tudo para estar entre as grandes potências globais. Mas como sempre, né, optaram pelo caminho mais fácil, aquele que gera manchetes positivas, mas que deixa um rastro de destruição para o futuro. E falando em futuro, vamos ser realistas. O que o governo Lula está fazendo agora é jogar a responsabilidade para o próximo governo. Empurrar com a barriga nunca foi a solução. E o mercado sabe disso.
É por isso que estamos vendo essa fuga de capitais em massa. Gente, entre janeiro e outubro deste ano, mais de 56 bilhões de dólares deixaram o Brasil. Isso é recorde histórico e mostra claramente que ninguém confia no rumo que estamos tomando. E aqui, para fechar, fica uma reflexão importante. O Brasil só vai sair desse ciclo de crise quando o governo entender que precisa mudar o foco. Em vez de ficar culpar o mercado, é hora de criar condições para que ele volte, né, a crescer e a reduzir impostos, simplificar a burocracia e atrair investidores. E principalmente restaurar a confiança. Enquanto isso não acontecer, vamos continuar vendo o dólar disparar e o real afundar. Agora me conta aí o que você acha dessa situação. Concorda que a falta de confiança está puxando o Brasil para trás? Deixa sua opinião aqui nos comentários e bora continuar essa conversa. Até o próximo vídeo.